Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal, com o pastor Rafael dos Santos. Se tem uma coisa que é fundamental na vida conjugal, no casamento, é a questão da sexualidade. E a gente observa que quando se fala de sexo, quando se fala de sexualidade, existe no coração de muitas pessoas uma certa resistência, até como se nós estivéssemos falando, né, de algo que fosse pornográfico ou de algo que fosse errado, não é? Quando se fala de sexo, as pessoas geralmente elas têm uma postura, né, moralista, reservada, como se o sexo não fosse um assunto para ser falado. E cá entre nós, um dos aspectos fundamentais da vida conjugal é exatamente a sexualidade. Uma sexualidade sadia e uma sexualidade que não reflita, né, ou que não seja uma sexualidade pautada em pornografia. Porque para muita gente, por incrível que pareça, sexualidade é algo pornográfico. Só que não tem nada a ver a sexualidade sadia com a pornografia. Até porque o acesso que muitas pessoas possam ter tido a questões da sexualidade deva ter sido, né, a princípio, somente a partir da questão da pornografia. O que a pessoa conhece de sexo, né, ela aprendeu através de material pornográfico. E isso não reflete a realidade da sexualidade conjugal, principalmente, né? Existe a sexualidade, pode-se dizer até que existe uma sexualidade bíblica. A gente tem passagens bíblicas, o livro de Cantares de Salomão, ele tem uma abordagem sexual. Existe, não é, um apelo sexual no livro de Cantares de Salomão. Quando você pega ali alguns, aliás, quase para não dizer o livro todo, né? Tem muitos aspectos, tem muitos pontos ali do livro de Cantares de Salomão que aponta para a sexualidade, né? Então as pessoas elas têm a tendência de achar que o sexo ele é uma coisa que sequer deva ser falada. Um pastor falar de sexo, para muitos ainda hoje, é algo banal. Quando um pastor opina sobre sexo, quando um pastor aconselha pessoas, né, em relação à qualidade na vida sexual, as pessoas se assustam. E como eu já disse, por quê? Porque a referência de sexualidade que muitas pessoas têm é a pornografia. Porém, eu estou aqui para te dizer que não tem nada a ver uma sexualidade sadia, um bom relacionamento sexual com seu esposo, com a sua esposa, não tem nada a ver com a pornografia. Infelizmente, na maioria dos casos, não é da família, né, não é do seio familiar que surge, né, o entendimento acerca da sexualidade. Infelizmente, não é o pai que deu aos filhos uma instrução em relação à sexualidade, não foi a mãe que sentou com a filha e passou para ela informações relacionadas à sexualidade. Então, onde é que se vai buscar essa informação acerca da sexualidade? Através de que fonte chega, né, a informação da sexualidade? Através de fontes não seguras, através de fontes não sadias, através de fontes fantasiosas, como a pornografia. E, infelizmente, estava ouvindo aqui um estudo sobre a questão da sexualidade e foi feita uma pesquisa onde se descobriu que o acesso à pornografia hoje ele acontece numa linha né, da idade, da vida, muito tenra, né? Hoje a idade na qual as pessoas mais têm acesso à pornografia é entre 13 e 14 anos. Olha só, é assustador saber que numa faixa de crianças, né, adolescentes aí, né, a pessoa saiu da infância, porque a infância vai até os 12 anos, né, e de 12 anos em diante vem a adolescência. Então, calma aí, até os 18 é adolescente, né? Então, nessa faixa, a criança veio, o adolescente veio ao conhecimento teve acesso a materiais pornográficos. E aí fica a impressão, né, de que a sexualidade é aquilo ali.
De que a sexualidade é, né, botar a mulher daquele jeito, né? E o menino pensa, né, que a sexualidade é botar a mulher daquele jeito, é fazer daquela forma, e ele cria aquela cultura. Se não tiver um outro parâmetro, se não tiver um outro norte, né? Se não tiver alguém que dê uma instrução, como é que o menino vai crescer? Achando que a sexualidade é da forma que a pornografia apresenta. E não é. Né? E não é. Aí a gente vai ter um menino, um adolescente, um rapaz, um marido que vai achar que tem que fazer com a mulher da forma que ele viu na revista de pornografia. Né? Uma vez uma mulher veio até mim e questionou: pastor, o meu marido quer fazer comigo, né? De certa forma foi o que ela disse, tá, gente? Ela não falou dessa forma, mas eu entendi o que ela quis dizer. E ela disse: o meu marido quer fazer comigo como se faz com a mulher num filme de pornografia. Ela falou outra coisa, mas o que eu entendi foi isso, para você poder entender também, né? Meu marido quer me tratar na cama como um ator de filme pornô trata a mulher no filme pornográfico, né? Ele quer fazer comigo pornografia. Quer dizer, esse homem dá... Qual a referência de sexualidade que esse homem tem? A que ele obteve na pornografia. E por outro lado, na menina, na adolescente, né, pode ficar gravado aqui informação: eu não vou querer sexo. O sexo vai ser algo doloroso, porque pelo que eu vi na revista, ou pelo que eu vi no vídeo, ou pelo que eu vi na internet, ou pelo que chegou a mim através do videozinho de WhatsApp que o coleguinha da escola mandou, olha só o que faz com a mulher. Isso deve doer muito, né? Porque aí mostra lá cenas de sexo que não condizem com a realidade, né? Então a menina se vê numa condição de subjugada, né? Se vê numa condição de dominada, como se ela fosse apenas um objeto naquilo ali, né? Infelizmente do outro lado também pode acontecer, do rapaz que teve a sua sexualidade cunhada pela pornografia, ele vai olhar para a mulher como um objeto sexual e não como algo que também merece ter prazer na sexualidade. Então a menina, ela vai se ver dessa forma: eu sou um objeto. E o menino também pode, se o norte sexual dele foi a pornografia, ele vai olhar de fato para a menina como o quê? Como um objeto. E vai querer fazer com ela aquilo que ele viu no filme pornô. E por outro lado, a menina vai pensar o quê? Ah, não, eu não quero saber de sexo, não. Sexo é uma coisa dolorosa, pavorosa, suja. E não é nada disso. Não é? Então a gente não pode ter como base para a sexualidade o que é apresentado na pornografia. E aí, imagina, esse casal se casa. Vamos imaginar esses dois jovens se casando? E aí, como é que vai ser a vida sexual deles? Aí vai ter, por um lado, um homem sedento, né, que vai querer fazer das tripas do coração ali com a menina, com a sua esposa. Por outro lado, vai ter uma mulher temerosa, que vai olhar para o marido como um bicho truculento, né, que vai imaginar que ele é um bicho e que vai querer possuí-lo daquela forma agressiva, que vai colocá-la naquela condição de sujeição. Então, quer dizer, imagina um casal assim, casado. Qual é a visão que se tem da sexualidade? Né? A Bíblia apresenta a sexualidade como algo prazeroso para ambos. O sexo é algo que é para prazer de ambos, tanto do homem quanto da mulher. Então, tanto o homem pode se satisfazer sexualmente, quanto a mulher pode se satisfazer sexualmente. Né? E aí vai depender do quê? Da educação sexual que se tem. Então, se nós não falarmos sobre sexualidade, se os pastores principalmente, né, se aqueles que têm conhecimento, os psicólogos, os psicanalistas, né, os estudantes de sexualidade, se a gente não falar, a imagem que vai se criar do sexo vai ser sempre essa: de que sexo é uma coisa ruim, de que sexo é uma coisa suja, de que sexo é uma coisa imunda, quando na verdade não é isso. Lembre-se que foi Deus quem criou as nossas partes genitais, não é? Deus quem fez. Foi Deus quem instituiu a sexualidade humana. Deus é a fonte da sexualidade. E Deus, com certeza, sendo Ele amor,
uma das características fundamentais de Deus é o quê? É o amor. Deus é amor. Deus não criaria no homem e na mulher algo que fosse objetivo apenas para procriar. Não, o sexo é prazeroso. E ele pode ser feito sem o objetivo básico da procriação. Ele é algo que estimula o casal. Não é? Eu não estou aqui com uma pesquisa agora apurada para falar para você dos benefícios da sexualidade, mas isso é uma coisa que a gente pode até trazer. Já falamos aqui, afinal, já falamos sobre isso aqui, sobre os benefícios da sexualidade. Mas isso não é uma coisa difícil de você ter em mãos. Você pode pesquisar na internet. São inúmeros os benefícios do sexo na vida conjugal. E não só apenas em termos de vida conjugal, mas em termos de várias outras questões. Então que você seja uma pessoa, né, aberta a querer entender o assunto, a querer saber do assunto, né, a querer se aprofundar e entender que o sexo é uma bênção de Deus. Tá? Não deixe que o que falam, né, o que você viu da pornografia, não deixe que a pornografia seja, né, o teu norte para assuntos da sexualidade. Ah, pastor, mas eu acho que a sexualidade é aquilo que apareceu lá na revistinha. Não é não, tá bom? Mas a sexualidade é aquilo que eu vi lá naquele vídeo, naquele site pornô. Não é aquilo lá não, tá bom? Aquilo é engano, aquilo é mentira, aquilo é ilusão, ok? Ah, pastor, mas eu pensava que era, mas não é. Não deixe que o seu entendimento acerca do sexo seja pautado por aquilo que a pornografia possa ter te apresentado, por aquilo que a pornografia possa ter te mostrado. Porque o sexo, ele não é mal, nem para o homem nem para a mulher. Pelo contrário, ele é uma bênção, ele é uma dádiva. Não é só o homem que desfruta do sexo. A mulher também pode e deve desfrutar do prazer sexual, ok? Deus te abençoe. SOS Vida Conjugal.